Voltamos com o Jogo do Poder, recebendo o sociólogo Paulo Bahia e a cientista política Márcia Dias. A semana começou com a posse dos prefeitos, né? E a posse, na verdade, de fato, a posse foi dia 1º, mas depois começou, digamos, o trabalho propriamente dito. No Rio, Crivella foi doar sangue no Hemorrio, e em São Paulo o prefeito Dória se vestiu de gari e foi limpar as ruas de São Paulo. No dia seguinte, os analistas políticos disseram que ambos optaram por uma posição puramente de marketing. Você concorda, Paulo? Concordo, mas não vou entrar no mérito do marketing. O importante nos dois é que os dois sinalizaram para gestões na direção da população. Eles estão trabalhando muito com pesquisas qualitativas e pesquisas quantitativas, então eles falaram na direção dessas pesquisas, tanto Crivella quanto Dória, e os primeiros atos dos dois são no sentido de tentar humanizar a cidade, que foi um eixo... Você não acha que é um pouco diferente? Na verdade, Crivella, ao doar sangue, é um exemplo, eu acho que é uma atitude solidária. Se fantasiar de gari, eu não vejo muito nobreza nisso. Deixa só. É uma coisa um pouco mais caricata, não sei se você concorda. Eu concordo contigo, Ricardo, mas eu não queria exatamente entrar nesse mérito, né? Entendi. Mas é evidente que você tem o ato do Crivella de doar sangue, de plantar mudas de árvores na Zona Oeste, que é uma área desmatada. Tem uma simbologia, mas você não resvala para a caricatura. Exatamente. Né? O que eu estou preocupado é com o tipo de gestão que se anunciou, que, num primeiro momento, tanto Dória quanto Crivella fazem uma tentativa de dar certo nas suas gestões. Os dois fazem isso. Professora Márcia, a senhora acha também que vê algum tipo de, digamos, de sentido nessas atitudes iniciais dos prefeitos, além do marketing, ou seja, isso passa para a sociedade algum recado que seja positivo na sua avaliação? Eu diria que aí reflete muito a questão da espetacularização da política, né? Então, é um reflexo dessa necessidade de fazer da política um espetáculo. Por mais que, independente das intenções de cada um, realmente, no caso do Crivella, você tem uma situação no Hemorrio que é uma situação muito difícil. Há uma certa mas é uma maneira de se colocar e também mudar o símbolo o logo da cidade, e isso vai gerar uma série de medidas de impacto que chamem atenção. Isso tudo tem a ver com a espetacularização da política, e pegar a vassoura também em parte isso, mesmo que ele saiba que não tem habilidade nenhuma com a vassoura, e que isso ainda vai tornar mais espetacular ainda a sua atitude. Então, todas essas medidas, elas têm esse impacto inicial. Só que eu quero chamar a atenção para as eleições que levaram esses prefeitos. São as eleições que tiveram os maiores índices de votos brancos e nulos e abstenções, em alguns casos alcançando quase 50% dos eleitores. Isso mostra que a população a crise política afetou diretamente a legitimidade do processo democrático, e que eu queria entender, eu quero ver como a população está vendo isso. Existem pesquisas que estão sondando como é que as pessoas estão recebendo o Dória com a vassoura na mão e as medidas de espetáculo. Eu não sei se a população está com esse humor todo para a política, não. Então, eu acho que a gente vai ver o reflexo disso conforme as gestões vão se solidificando ao longo dos meses, né? Veja só, Ricardo, pegando o que a Márcia falou, no Rio de Janeiro e em São Paulo, tanto Dória quanto Crivella foram o segundo lugar. O primeiro lugar foram os votos brancos, nulos e abstenção. Isso é muito grave. Então é evidente que você tem uma expectativa muito grande, não só nas ações de espetáculo, mas nas ações concretas que esses prefeitos vão tomar em relação à cidade. Uma medida aqui no Rio que impactou positivamente é a questão das passagens de ônibus. Que, na verdade, o prefeito Eduardo Paes disse que ia dar o aumento, e o prefeito Crivella não deu o aumento para os empresários, está pedindo explicações para saber, na verdade, primeiro que se cumpra a determinação de se colocar ar-condicionado e que se explique melhor essa planilha de custos. E o São Paulo, o contrário, né? Que prometeu não aumentar e maquiou de uma maneira que fez com que os aumentos viessem de outras, não na tarifa. Na tarifa não teve aumento. Mas na integração. Na integração, e agora, inclusive, para mudar de plataforma, você paga uma tarifa que pode chegar a R$ 1,60. Isso para eles faz uma diferença enorme, porque a grande maioria da população
vem da periferia, vem dos lugares mais afastados e vai pagar essa diferença. Essa primeira medida do Crivella, quer dizer, contra os reajustes de passagem de ônibus, você acha que é uma primeira medida que começa, digamos, a dar ao governo dele um perfil mais popular, ou seja, isso aponta por uma direção de governo, ou seja, olha, passagem de ônibus não tem aumento automático, não vou dar aumento agora, tem que explicar isso, aquilo, ou seja, ele está realmente começando a dar sinais de que vai fazer uma administração popular? No sentido dessa medida, no sentido da fala do secretário de Transporte, que é o vice-prefeito McDowell, e em algumas outras áreas, como na área da Guarda Municipal, ele está procurando ir na direção da população. Tem que se ver se eles vão resistir, porque nós estamos falando de uma semana de governo. Se eles vão resistir mais tempo a isso. Nosso tempo se esgotou. Foi um prazer recebê-los aqui. Muito obrigado, Paulo Bahia. Obrigado, Ricardo. Muito obrigado, Márcia Dias. Obrigada, Ricardo. Foi um prazer recebê-los no Jogo do Poder. O Jogo do Poder volta no próximo domingo, às 11h15. Muito obrigado pela sua audiência e até lá.